Mesmo as famílias reunidas, infelizmente, eu visitei mais de 3.000 famílias e eu detectei que mesmo aquelas famílias que têm o pai, têm a mãe e filhos reunidos, o pai, ele chega do trabalho, ele quer ver um jornal, a mãe está vendo uma novela numa outra TV, a filha no Facebook ou numa rede social, o filho no videogame, as famílias estão desconectadas, não há comunicação, não há ensino. Esse andar no caminho, sabe, de fazer junto, não está acontecendo, mesmo com as famílias unidas. Esse toque, né, que a gente estava falando agora. E qual é o modelo? O Christian Fernandes, um garoto que estava aos 12 anos e fez aquilo, qual é o modelo dele? O que ele recebeu? Como ele saberia se comportar diante de uma ação talvez agressiva do irmãozinho de 2 anos? O que será que fez com que ele agisse assim? É preciso repensar o cuidado com a criança antes de pensar apenas de colher fruto. Porque, olha, o comportamento da criança muitas vezes são frutos podres, ruins. Ele gritou, xingou, bateu. Mas será que é o fruto? Eu vou arrancar esses frutos. Será que eu resolvo o problema? Vamos imaginar que a criança foi uma semente plantada numa terra contaminada. Violência, pai usuário de droga, mãe violenta. Ele cresceu contaminado. Imagine uma árvore num terreno com metais pesados, agrotóxico. Você pode arrancar os frutos. Quando nascer novos frutos, eles estarão contaminados. Você pode podar os galhos, vai nascer novos galhos, folhas e flores, estarão contaminados. Eu preciso arrancar a árvore deste terreno ruim, colocar numa terra boa. Então, a proposta sobre tirar a criança do meio, o Estado tem o dever de fazer isso, de tentar identificar uma família substituta, que o Brasil, graças a Deus, tem muito bem isso. Para onde eu levo essa criança? O que é melhor para ela? A legislação diz para ela. O que é melhor para a criança? E aí, então, todos os meios que a lei tem condições, tem o recurso financeiro, tem um instrumento legal para isso, para tirar essa criança de um terreno ruim, o meio da rua, tem droga ali, e tentar colocar num local onde há cuidado. Nós temos lá um abrigo na igreja de Lagoinha, as crianças são bem amadas. Você não acha que às vezes o Estado falha nessa fiscalização porque joga a criança num outro terreno, usando essa mesma linguagem, essa metáfora, Sim. que é um abrigo, por exemplo, e lá ele vai sofrer abuso, maus tratos? Exatamente. Quando o pastor até fala da estrutura toda do Estado, daí eu vejo com uma certa reserva, porque naturalmente ele está falando e fico feliz porque está sendo otimista também e olhando aquilo que está de positivo. Mas, infelizmente, nós temos um Estado muito moroso para tudo. Nós somos um Estado muito burocrático. Tá? Nossa extensão territorial, essa coisa toda. A Lei 12.010, que é uma lei que veio modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente em vários seus artigos, tratando da adoção, ampliando muito o Instituto da Adoção no Brasil, ela prevê medidas extremamente enérgicas com relação a essa conduta do Estado. Por exemplo, criou-se, através da lei, a obrigatoriedade de todos os estados manterem um cadastro único de adoção, interligados à União Federal, para que nós tenhamos uma possibilidade de agilizar os processos de adoção. Estima-se hoje mais de 40 mil crianças e adolescentes estejam esperando para serem adotados, quando, de outro lado, nós temos mais de 30 mil casais aguardando para adotar. Na fila, então, o tempo é inimigo da formação humana. É muito bonito adotar criança até 6 meses de idade, os recém-nascidos. Adotar crianças com 8 anos de idade, já fruto desses centros, onde não deveriam permanecer mais de 2 anos pela legislação atual. Já é um absurdo. Pela legislação atual já é muito tempo. Muito tempo. Mas hoje nós temos uma determinação da lei que não devem ficar mais de 2 anos nesses abrigos, centros, porque nós temos inúmeros problemas, né? Essa órbita que foi aventada, o penitenciário, o sistema penitenciário, a cadeia, ser a universidade do crime, então nós temos que esses centros também são o nível médio do crime. Claro. Porque a criança que, em princípio, ela furtou um pequeno objeto, ela se agraciou ali de um determinado bem que não era dela, e ninguém reprimiu, ninguém... O pai e a mãe não está atento a esse detalhe, né? Que acontece no dia a dia. Ou então naquele palavrão que já vem, aquela conversa fora de hora, e começa então uma pessoa que vai formando uma personalidade sem medida. Quando ele vai atingindo esse estágio da adolescência, principalmente, que ele se acha dono do mundo, adolescente. Adolecer significa crescer com dor, né? A dor do crescimento, adolescer, ir para frente ou crescer com dores, as dores da mudança do corpo. E esse adolescente, ele é chamado de aborrecente, né, a gente diz, porque fica chato e fica cheio de questionamentos, ele não aceita ordem, não aceita limites, e aí nós sucumbimos como família se nós não o admoestamos. Porque também na Bíblia está dizendo que nós temos que repreender as nossas crianças no momento certo e usar da vara. E a vara tem um símbolo de ser a disciplina na medida certa. Doutor, deixa eu pegar só a lei da palmadinha. Exato, isso que eu quero entrar. É isso que eu quero entrar. Né? As coisas não estão muito desconexas, como o pastor falou, porque, por exemplo, por um lado, há uma lei que proíbe você da educação segundo a Bíblia, vamos dizer assim, vamos ser bem objetivo.
E também, ao outro lado, uma sociedade que, quando vê crimes como esse, se revolta, até mesmo pelo noticiário que hoje em dia chama todo mundo de criminoso, marginal, não presta, tem que ir pra cadeia, é vagabundo, é isso que a gente mais escuta nos noticiários policiais. Então, quer dizer, o contraste é, enquanto nós queremos educar, ao Estado dizendo que tem que punir. E quando nós queremos punir com correção, se não seria uma punição, seria uma correção, o Estado quer baixar a pena para colocar o menino com 16 anos sendo punido. O que o senhor tem a dizer sobre até essa redução? Nós temos aí a exata confluência do direito com a justiça, né? A Bíblia, para mim, eu leio todos os dias a Bíblia, eu gosto de deixar claro para as pessoas que a leitura da Bíblia, eu aprendi a leitura da Bíblia da convivência com pastores. Eu sou católico, né? Uma religião católica, mas eu sou professor na Faculdade Batista, convivo todos os dias com os pastores num regime educacional. E nós temos um propósito ali, que não é só nosso, é de Deus. E ali eu aprendi a leitura da Bíblia. Pegando o Antigo Testamento, você pega um Salmo para dar uma contrabalançada e o Novo Testamento, a gente vai ver que nem toda a tragédia do Antigo Testamento pode ser incorporada na boaventura toda que a gente traz do Novo Testamento. Mas a dificuldade do legislador é porque a partir do momento que o Estado ficou laico e nós largamos a divindade como rumo, e veja bem, eu chamo a atenção dos meus alunos, inclusive, sempre, a Constituição da República, ela começa no seu preâmbulo invocando a presença de Deus, e a proteção de Deus, erradamente, tecnicamente falando, porque nós temos que responsabilizar o Estado pela atitude que ele assumiu de ser laico. E quando ele faz assim, ele está desprezando aqueles que se dizem ateus, aqueles que não acreditam em Deus, graças a Deus, né? Pensa, não acredito em Deus, graças a Deus. E aí nós temos a proficiência, nós nos aventamos aí a fazer da Bíblia a nossa legislação à parte. E esse é o perigo. A sociedade está dissociando a conduta natural da conduta midiática, da conduta contratual, o civilismo, né? Vamos viver a lei dos homens. Então, nós temos que escolher qualquer medida que nós queremos. Porque quando nós dotamos o Estado desse aparato de fazer a proteção integral da criança e do adolescente, nós temos que nos responsabilizar por cumprir aquilo. Quando nós vamos cumprir e queremos punir na medida certa, com moderação, a palmadinha, o castigo moderado, sem violência física. Lógico, não estamos dizendo aqui da ressuscitar a palmatória. Mas quando nós damos aquele castigo, acredito que todos aqui tenhamos, e o telespectador também, pela sua formação, tenha aquele sentido de que a mãe ou o pai olhou, piscou ou falou um pouquinho mais alto, já sabe que está sendo chamada a atenção. Hoje, parece que não há limite sequer para o castigo. Né? Então, a pessoa fala assim, não, porque não adianta, meu filho, não adianta. A rede social, o pastor citou, parece que a rede social invade a casa e dá as ordens. Não, e o menino se sente o dono da razão, dono, né? Exatamente. Se o pai altera a voz, ele fala, ops, não é assim que o senhor fala comigo, não. Isso, de cara ele vai falar do Estatuto da Criança e Adolescente, vai falar que vai te processar. Maus tratos. Maus tratos. A mulher, na condição de mulher, e aí até uma crítica, né? A constitucionalidade da lei chamada Maria da Penha, que é uma lei que vem para proteger, sim, na evidência que nós temos da violência, inúmera violência praticada contra a mulher, mas avoca aquela condição sempre da vítima. Há uma vitimologia a ser estudada, porque o adolescente ele se tornou vítima, a mulher se tornou vítima, todas as minorias assim chamadas se tornaram vítimas. E aí acaba não tendo... Não seria uma vitimofagia, talvez? De quem, né? E de quem? De nós mesmos. De tantos grupos, né? Porque que o estão se Estado levantando. somos todos nós, né? O Estado somos todos nós. E aí, bem colocou o Maurício, a gente colocar um contrassenso. Se o Estado me cobra essa proteção, se o Estado me delega e me exige essa obrigação de cuidar, quando eu vou cuidar, eu sou responsabilizado, onde estaria a medida? E aí não tem dúvida nenhuma, né? A vida em família ela tem que começar desde o berço, ou mesmo antes do berço, né? No feto, na barriga da mãe, com essa ideia desse carinho, desse cuidado, né, com o ser vivo, como sendo uma promessa de vida, que é inspirado por Deus, e se for levado assim, com certeza nós teremos objetivos melhores. O problema é que essas mães, como essa mãe desse mocinho lá, do Christian, como os pais, como os avós, até a avó, já estavam numa escala social de degradação. E aí nós não podemos exigir muito dessas pessoas que vêm numa formação Vocês estavam precisando de mais ajuda do que o próprio garoto. A referência dele, sem dúvida, foi aquela. Então, aquele que tem essa carga toda já agregada com ele, para ele soa como natural. E vou dizer mais, uma prisão perpétua para ele vai responder exatamente a pergunta que ele fez. A pergunta dele é, a sociedade quer me aceitar do jeito que eu sou? E a sociedade fala, não, aí te encarcera. Então nós matamos esse menino com 13 anos. Exatamente. Porque vai para a prisão perpétua e esse não volta para a sociedade. Então é uma pena de morte, né? Em outras palavras, a prisão perpétua, que não condiz com o nosso plano, o plano de Deus.
porque é buscar a ovelha desgarrada, é recuperar o doente. Nós, né, não é aqui só para poder curar os sãos. Nós não temos essa figura. Nós temos que fazer o trabalho de ir atrás, é de buscar aquele que precisa. Agora, quanto antes buscarmos, melhor. E principalmente numa nação onde ela foi criada, embasada na palavra de Deus, isso também nos surpreende muito, né? Como com certeza, eu não tenho estatísticas perfeitas, não, mas sei que 90% dos Estados Unidos, na minha concepção, são de vocação religiosa evangélica, assim dita, né? Denominacional, né? E a gente tem conta, eu tenho vários amigos, inclusive pastores, pessoas que estão lidando em comunidades, que assistem justamente uma maior índice de transgressão à família. É verdade. Né? Os grandes homicídios, esses serial killers que entram nas salas de cinema, nas escolas e saem disparando, quase todos provenientes de famílias de berço evangélico. Verdade. Ou seja, é uma palavra da boca para fora, né? E aquela questão da fé sem obra não adianta, porque realmente ela é morta. E a gente vê que no Brasil nós precisamos agregar. Nós falávamos, e falamos sempre, o professor Adilson Rocha, grande criminólogo aqui de Minas Gerais, depois de amanhã estaremos em viagem, inclusive, pelo Estado, e ele disse sempre, falou, olha, na cadeia, o único que salva é Jesus Cristo, é só a Bíblia. Porque ele, com todo o aparato, mais de 40 anos de criminologia, ele que visita todo dia detentos de alto nível, ele diz, não tem recuperação para esse sistema penitenciário que nós temos. E por acaso esse monstro é cristão? Adilson Rocha. E faz o trabalho que ele faz e fala, olha, só a Bíblia. Porque não tem outra saída, né? Agora, qual que é o aspecto que nós invocamos dessa legislação, que nós achamos que deixa a desejar? Com tanta lei bem feita, com tanto recurso, com o aparato estatal, e as coisas não funcionam. Porque as instituições não estão funcionando. Dentre elas, a própria família. Mas nós vamos para a igreja, nós vamos para a escola, nós vamos para as grandes instituições sociais, nós precisamos buscar delas o compromisso de fazer isso acontecer. Não se canta o hino nacional, mas nas escolas, e perdemos o patriotismo. Lembramos do Brasil só na Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, aí o pessoal bota uma camisa verde e amarela. Fora isso, as pessoas não sabem nem o que está escrito na bandeira da pátria. Perdeu-se a identidade. As pessoas não oram, as pessoas não rezam, cada um na sua crença, as pessoas não estão voltadas mais para aquela dinâmica da família. Que fosse a reunião pelo menos aos domingos, né? Aquela reunião pelo menos semanal, o estudo dominical. O valor da mesa, o valor da mesa, da partilha, né? Do compartilhar, o companhos, né? O companheiro, de comer o pão junto, de dividir momentos. Isso, sem dúvida nenhuma, dá uma ideia de um ciclo para a família, pelo menos que seja semanal, daquele encontro das pessoas se verem, se confraternizarem de verdade, né? Conversarem, trocarem opiniões a respeito até de dificuldades que passam. Bom, não há diálogo, né? Está sendo muito bom ouvir vocês aqui, mas a gente está chegando ao final, né, desse momento. Dá vontade de falar programa. Igual o Ju, né? Sempre assim. Eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar assim, muito feliz, né? Porque nós aqui estamos muito felizes, fomos muito agraciados com a presença de vocês, com a sabedoria que Deus tem dado a vocês, cada um na sua respectiva área. Queria então que vocês deixassem as considerações finais, os contatos de vocês também. Eu tenho certeza que essa não será uma única vez, será a primeira de muitas que vocês poderão estar com a gente aqui. Sim. Começando pelo pastor Washington, deixando suas considerações finais, por favor. Pastor, seus contatos também. Ok, muito obrigado, uma honra estar com você, obrigado pela sua audiência. A sua pergunta foi respondida, mas é importante aplicar a disciplina, levando em conta a idade, levando em conta a capacidade de receber as informações. Não podemos tratar uma criança como adolescente, uma adolescente como criança, e assim a gente consegue bons resultados. Então, meus contatos, salvasuafamilia.com.br, o site, ou o blog também, Blogspot, e os nossos telefones na Casa Pastoral, 34299400. Faça contato, será um prazer orientar vocês. Se a produção tem salvesuafamilia.com.br e salvesuafamilia.blogspot.com.br. Tem muita postagem interessante, tem muito assunto sobre educação e comportamento infantil. E o telefone só está lá na Central da Família da Lagoinha, na Casa Pastoral, 34299400. A produção vai acreditar aí também. E, doutor Rachid, você pode deixar suas considerações finais e seus contatos também, né? Sem dúvida. E a gente lamenta. Só advoga bastante o direito de família, só né? no direito de família. Né? E nas heranças que são consequências da Aliás, família parabéns, viu, pela sua sabedoria cristã. Obrigado. Faz toda a diferença. Dá vontade de contratar ele para todos. Amém. Amém. A gente fica feliz de poder contribuir. A gente deixa também assim, uma mensagem que eu gosto de passar sempre. Paulo aos Coríntios, né, diz lá, e acho que só para concluir, né, fala que a fé, a esperança e a caridade, né, ou fé, a esperança e o amor. Porque se a gente observar realmente essas virtudes, eu acho que nós estamos num caminho. Nunca perder a fé, né? A fé na vida, como dizia o Gonzaguinha, né? A música dele, fé na vida, fé no homem.
Fé no que virá. As pessoas estão perdendo essa fé, não acreditam mais em nada, né? E acham que com isso estão sendo melhores que os outros. A esperança de que a gente vai conseguir vencer isso tudo com essa fé que a gente tem, que a gente vai superar os problemas e vivenciar o amor. Quer dizer, se a gente baseasse toda a lei somente nos 2 primeiros mandamentos, eu acho que já estava de bom tamanho. É verdade. É? A gente estaria aí, sem dúvida nenhuma, ligado com o Criador e a gente estaria ligado ao próximo, assim como nós gostaríamos de ser tratados sempre por ele também.